já pensou que a gente pode ter sintomas em dois órgãos ao mesmo tempo? Mas por que isso pode acontecer? Será que é por causa da situação que o conflito emocional afetou os dois órgãos ao mesmo tempo? Ou será que o foco de Hammer ou o conflito na região cerebral pode ser tão grande que pode atingir dois centros de controle desses órgãos? Se você trabalha com a nova medicina germânica, entende um pouco do contexto das leis biológicas, tu vai compreender um pouquinho essa relação das focos de Hammer. Mas eu vou explicar um pouco a mais nessa videoaula de hoje, que eu vou falar então sobre esse contexto que você já deve ter passado às vezes por ter dois sintomas ao mesmo tempo te atingindo, te incomodando, ou ter teus pacientes que vêm até o teu consultório tendo mais de um sintomas ao mesmo tempo, e isso faz com que às vezes dificulte um pouco como encontrar essa alteração. E essa foi uma pergunta que me fizeram dentro do meu curso de Origens Introdutório. Eles perguntaram, então uma pessoa específica perguntou: doutor, você olha ali os mapas do cérebro ali, tendo os mapas do cérebro do Hammer, ele mostra ali que tem os focos de Hammer em alguns lugares, mas esse foco de Hammer, como ele está próximo ao outro, será que um foco pode interferir no outro? E é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas antes disso, se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e trabalho há mais de 11 anos com a nova medicina germânica, a microfisioterapia, e no congresso do ano passado, onde que eu idealizo, o Congresso das Leis Biológicas, eu falei um pouco sobre essa questão de como construir a história do paciente. E eu dei o exemplo de um caso que aconteceu comigo, onde no ano passado eu comecei a ter uma dor na região das costas, nessa região, e eu comecei a perceber que tinha relação com o córtex da suprarrenal. Então eu tinha um entendimento que a situação emocional que eu estava vivendo foi de ter tomado uma direção errada, ter tomado uma escolha errada. E quando nós temos esse contexto de escolhas erradas, a fragilidade acontece às vezes naquela região da suprarrenal. Então a gente geralmente tem a dor, tem o sintoma naquela região em específico. Mas eu tinha dor na região das vértebras também, da coluna ao mesmo tempo. Mas por que geralmente pode dar dor ali, pode dar dor na vértebra? Será que a dor no órgão atingiu a vértebra atingiu o órgão? Da onde estava vindo aquele sintoma? E daí eu comecei a analisar também os mapas do cérebro, que me ajudavam um pouco a entender um pouco essa relação. Mas para você entender então o que eu estou dizendo com esses mapas do cérebro, eu vou explicar um pouco da história do Hammer e como ele desvendou esse mistério aí na tomografia cerebral. Então o Dr. Hammer, ele foi então um médico alemão que ele desenvolveu os estudos da nova medicina germânica. Ele teve um câncer de testículo e após isso ele começou a relacionar então as situações emocionais vividas, porque ele havia perdido seu filho uns 2 a 3 meses antes do aparecimento do câncer, e ele começou a relacionar então ao trauma vivido por ele com o surgimento então desse câncer. E a partir desse momento ele começou a analisar os pacientes dele e começou a perceber que a maioria dos pacientes, ou se não todos os pacientes, que nesse caso ele tinha 200 pacientes de câncer, todos eles tinham passado por uma situação traumática emocional que poderia ter sido a causa desses sintomas. Mas como o Hammer era metódico, ele nesses pacientes ele também fazia tomografias cerebrais para analisar se havia alguns outros focos em outras regiões, por exemplo, no cérebro. E nesses pacientes ele percebeu que existiam algumas alterações em algumas regiões cerebrais, mas até então essas alterações elas eram ditas como simplesmente um erro do tomógrafo. Então se encontrava, a medicina observava essas alterações, mas não dava muita importância. Só que ele começou a perceber que pacientes que tinham o mesmo tipo de câncer tinham essa alteração nos mesmos lugares do cérebro. Então pacientes, por exemplo, que tinham alteração em testículo, eles apresentavam então um foco, uma alteração na mesma região da substância branca, por exemplo. Ou pacientes que apresentavam problemas relacionados ao pulmão tinham uma alteração especificamente na região do tronco cerebral. Então, por que esses pacientes que têm o mesmo sintoma apresentam realmente alterações no cérebro na mesma região específica? Então, ele começou a mapear o cérebro. Foi quando ele descobriu que existiam regiões específicas a cada órgão e tecido do nosso corpo, como se fosse um centro de comando, um centro de controle de cada órgão e tecido.
Então, ou seja, o cérebro ele apresenta um local onde que controla o funcionamento de cada região do corpo. Então aí o Dr. Hammer ele fala que ele simplesmente descobriu uma fonte, então fonte de comando adicional ao que já se sabia na neurociência. Então na neurociência já sabia-se que tinha uma região específica de funcionamento, que cada região do cérebro funciona por algum motivo, mas ele viu algo complementar a isso que já era estudado então na neurociência. Então ele começou a decifrar essas relações e ele começou a dividir então as regiões do cérebro com relação aos órgãos específicos. E como ele estudava muito a embriologia, ele percebeu que órgãos que são de origem endodérmicos teriam uma relação ou teriam um centro de controle mais na região do tronco cerebral. Então o tronco cerebral seria a fonte onde estaria o centro de comando. Seriam órgãos mais arcaicos, né, vindo mais arcaicamente na evolução das espécies, também na filogênese, como órgãos mais antigos, necessários para digestão e reprodução. Então esses órgãos estariam no tronco cerebral. Então quando nós fazemos um corte tomográfico do tronco cerebral, nós cortaríamos essa região. Então aqui estaria o tronco cerebral e esses são os focos que ele localizou nessa região, sendo o intestino, estômago, a região de ouvido, a região de testículo, ovário, a região dos canais coletores do rim. Então são vários órgãos que ele observou que são órgãos derivados do endoderma. E ele percebeu um pouco mais. Ele viu que existiam órgãos ativos na região, centros de controle, no cerebelo. Então, logo posterior ao tronco cerebral, existe o cerebelo. E se fizesse um corte tomográfico no cerebelo, que seria a região posterior aqui ao tronco cerebral, então aqui tem o quarto ventrículo, que fica bem no meio. Então, atrás do quarto ventrículo teria o cerebelo. E no cerebelo estariam, então, alguns órgãos do mesoderma. Mas aí ele fez um outro corte, um corte na região, então, da substância branca do cérebro. Então, é bem no meio da substância cinzenta, do córtex. Então, no meio da substância branca, existiam também alguns tecidos do mesoderma, que seriam mais tecidos estruturais, articulações, ligamentos, musculaturas. Mas por que então tem duas regiões de mesoderma, tecidos derivados do mesoderma? E daí ele foi esperto e viu que tinha uma relação específica nesse contexto, onde os tecidos mais relacionados, então o centro de controle mais relacionado ao cerebelo, estariam relacionados a situações de proteção. Então seriam o pericárdio, o peritônio, o mesentério, a derme, que fica logo abaixo da epiderme, seriam tecidos responsáveis pela nossa proteção. Então eles teriam uma relação mais arcaica do que os tecidos relacionados à locomoção. Então esses tecidos de proteção, eles denominou então como uma região vinculada ao mesoderma antigo. Então o mesoderma antigo estaria no centro de controle na região então do cerebelo. E já na substância branca estariam os tecidos do mesoderma novo, que seria o cérebro novo. Então o córtex cerebral, o cérebro novo, ele veio posteriormente ao tronco cerebral, o cerebelo. Então por isso denominados como cérebro novo. Então essa região da substância branca, onde fica então o mesoderma novo, onde ficam os ligamentos, articulações, a parte então dos vasos sanguíneos e algumas outras regiões, como também a parte do suprarrenal, do córtex da suprarrenal, que é o que eu falei anteriormente no meu sintoma. Lembra que eu falei que existia o córtex da suprarrenal que estava provocando a dor, mas também tinham as vértebras. Então essa região da substância branca, se nós cortamos ela aqui num corte tomográfico, nós teríamos esse sinal, que seriam a cabeça, pescoço, braço, o tronco, a região de quadril e as pernas. Aqui a região então relacionada mais ao ovário e testículo, é a região de glomérulos renais, e essa região aqui estaria relacionada então à suprarrenal. E se nós olharmos a suprarrenal, onde é que ela se localiza bem na região da lombar. Então, se um conflito atingir essa região e se ele for intenso,
como era a minha vida o ano passado. Eu tive várias coisas para fazer, eu tive várias decisões, vários projetos, alguns deram certo, funcionaram, outros não foram tão bem assim como eu gostaria. Então eu acabei me frustrando pelas algumas escolhas erradas, algumas direções que eu acabei tomando. E nesse contexto de frustração com relação ao ter tomado, ser jogado fora do curso, ter tomado uma direção errada, isso fragiliza então essa região da suprarrenal e ao mesmo tempo, como ela é intensa, ela pode às vezes suprir e ter como se fosse um foco. Então são focos concêntricos, então tem uma alteração que pode vir mais forte e atingir a minha coluna ao mesmo tempo. Então não necessariamente eu tinha uma fragilidade na coluna em si, talvez se eu fosse fazer o exame não apareceria nada, mas o foco foi tão intenso que pode ter atingido e pego um pouco do centro de controle da minha região lombar. E isso provocado simultaneamente então uma alteração, uma dor na região da suprarrenal e ao mesmo tempo na região então da minha coluna lombar. Então por isso que eu trouxe essa informação hoje, de quem sabe, não necessariamente a gente possa ter vivido um conflito que fragilize a região então da vértebra em si, mas se o conflito for tão intenso que apareçam esses focos, então, relacionados ao nosso cérebro, então tenha uma alteração no cérebro e o órgão ao mesmo tempo, porque simultaneamente quando a gente vive um conflito, a gente tem uma alteração no órgão, mas no centro de controle desse órgão, que é a região cerebral. E quando esse centro de controle está atingido de uma forma tão intensa, ele pode gerar uma fragilidade maior, então pode provocar um edema maior na fase de resolução e comprimir o centro de controle da minha vértebra, que pode gerar então uma alteração ou articular, ou ligamentar, ou muscular na mesma região, especificamente ali de contato. E quando nós falamos então, está faltando de uma camada embriológica agora ao falar desse contexto na embriologia, que está faltando o córtex cerebral, que é responsável pelo então ectoderma. O ectoderma, ele vai estar no corte tomográfico do córtex cerebral. Então, se a tomografia é feita nessa região, é cortado essa região aqui, é feito esse simbologia então dos focos de Hammer. Então, se nós tivéssemos uma alteração, nós teríamos algum desses focos ativos no cérebro e provocariam alguma alteração, seja na bexiga, no reto do intestino, seja nas regiões relacionadas à veia coronária ou colo do útero, que estaria presente nessa região, a laringe, para algumas pessoas quando tem falta de ar, tem a asma, a região do brônquio, a região da artéria coronária ou centro de controle hormonal masculino, a região então relacionada à curvatura menor do estômago, a região da vesícula. E falando nisso, eu já vou puxar um gancho aqui nessa região. Então, quando nós entramos nesse processo de alteração, por exemplo, numa curvatura menor do estômago, você tem uma contrariedade indigesta, numa raiva indigesta, que você vive uma situação de conflito nessa região. Mas o conflito vai aumentando, ele é mais intenso e ele pode atingir então essa região que é a artéria coronária. Então esse conflito de raiva indigesta pode gerar às vezes uma dor cardíaca. Então por isso que tem algumas pessoas que vão ao hospital sentindo uma dor cardíaca e acabam com medo, às vezes, de sofrer um infarto, de ter algum sintoma maior cardíaco, mas na verdade vai fazer uma avaliação, ele simplesmente tem uma gastrite, que tem uma alteração então no estômago. Então às vezes pode ser uma compressão do centro de comando então da região então das artérias coronárias, que pode gerar uma fragilidade. Mas pode ser a pessoa estar vivendo a situação simultaneamente de conflito? Também, porque quando nós vivemos uma situação de raiva indigesta, há uma perda de território, que daí é a relação das artérias coronárias, pode estar os dois tecidos afetados ao mesmo tempo. Então, quanto maior a intensidade desse conflito de ameaça no território, uma raiva indigesta, pode se somar um conflito maior ainda, que pode atingir vários órgãos ao mesmo tempo. Então, quanto mais intenso o processo, quanto maior é a frustração e quanto mais atinge essa relação de acumular outros órgãos, maior é o edema cerebral também naquela região e maior a fragilidade.
Então por isso que eu geralmente noto que pode ter um processo bilateral, seja numa situação de um conflito emocional intenso que atinge na percepção um contexto de ameaça no território, junto com uma raiva indigesta que atinge os dois tecidos ao mesmo tempo, quanto pode atingir somente a curvatura menor do estômago, e esse contexto da curvatura menor do estômago ser tão intenso que pode abranger então o centro de controle do órgão lateral, ou superior, ou na frente, ou posterior. Como poderia pegar a bexiga também e poderia gerar fragilidade na bexiga para o homem nessa região. Então podemos ter esse lance de jogar essas duas fragilidades ao mesmo tempo. Então agora você entende que não é somente, quando nós vivemos um conflito, não é somente uma alteração em um órgão específico, mas ao mesmo tempo que o órgão é fragilizado, há uma fragilidade, então um foco de Hammer no cérebro, onde vai ter uma alteração no centro de controle desse órgão específico. Por isso que muitas pessoas às vezes, não, agora eu tirei a vesícula, agora eu não tenho mais problema. Mas o centro de controle no cérebro, ele continua lá. Então, enquanto você viver as situações de raiva indigesta, viver essas situações de frustração, o centro de controle ainda vai estar fragilizado e ele ainda vai poder jogar alterações para os órgãos ao redor ou os órgãos que se podem estar associados. Porque na mesma região do centro de controle da vesícula tem a curvatura menor do estômago, tem as vias pancreáticas, então pode às vezes sair da vesícula, o contexto agora não tem mais a vesícula, mas esses outros órgãos podem começar então a desencadear uma alteração. Mas a pergunta principal ali que a aluna fez foi que lá no endoderma, se o estômago, a curvatura maior do estômago, ela está próxima ao fígado, será que é possível um órgão causar alteração no outro pela proximidade cerebral? Sim, porque a proximidade do contexto emocional vivido também é próxima. Então, da mesma forma que no ectoderma, da mesma forma que no mesoderma novo, no endoderma nós podemos ter o mesmo princípio. Como tem o caso, às vezes, de uma situação, então, de raiva indigesta, ali, que pega, às vezes, a curvatura maior do estômago e, ao mesmo tempo, ela pode atingir, então, a relação de fígado. Se é uma raiva indigesta com relação a uma situação onde alguém me tirou o meu trabalho, alguém me tomou o meu dinheiro, então é um perigo de faltar as minhas posses, faltar comida, então eu tenho uma raiva indigesta com uma situação de falta. E isso vai afetar os dois órgãos ao mesmo tempo. Ou talvez o foco pode ser tão grande nessa região de uma raiva indigesta que pode acoplar outros tecidos ao mesmo tempo, outros centros de comando ao mesmo tempo. E através desse foco, então, que é ampliado e demasiado e altera os centros de comando, ele pode gerar uma fragilidade, um sintoma nos órgãos que estão ao redor ao mesmo tempo. Como tem pessoas que às vezes têm alterações mais na região superior aqui, que às vezes tem um edema que pode provocar um estrabismo, porque o edema ele pode comprimir então o quiasma óptico, e esse inervação do quiasma óptico ela pode ser então tracionada e gerar uma alteração com relação a esse processo visual também. Então são várias as possibilidades que podem acontecer. Um outro exemplo vinculado a essa região do endoderma é que não necessariamente ele precisa estar no mesma camada tomográfica, né? Então se a gente corta, a gente está falando um corte reto, né, na cabeça, que vai relacionar então um corte aqui, a região da frente e a região posterior da cabeça. Então se um órgão fragilizado está nessa região, outro na frente, outro atrás, pode alterar. Mas se o órgão está embaixo e um outro está em cima, o centro de comando, será que isso pode interferir também? Então é isso que acontece muitas vezes com a região do intestino. Quando nós temos alteração no intestino, então essa alteração não é plana quando nós mostramos o foco de Hammer. É como se fosse uma bola. Então ele tanto é que ele altera para as laterais esse foco, como ele altera para cima e para baixo. Então é tridimensional.
quando tem esse aumento desse foco nessa região para superior, nós temos aqui no tronco cerebral, então se nós tivéssemos o corte nessa região, em cima do tronco cerebral, na parte superior do tronco cerebral, nós temos o mesencéfalo, que é uma zona de transição, então entre o cérebro antigo para o cérebro novo. E nesse mesencéfalo foi aonde o Hammer detectou os centros de comando dos musculaturas lisas do corpo. Então a musculatura lisa ela é controlada aqui nessa região, ela não tem um mapeamento específico, mas é nessa região que é encontrada. Então se você tem um foco que atinge essa região e ela acaba aumentando, ela pode comprimir então a região do mesencéfalo. Então um foco de Hammer no intestino grosso, ele pode chegar à musculatura lisa do intestino grosso ou do intestino delgado. Então, se eu tenho uma alteração, por exemplo, no intestino delgado, na mucosa do intestino delgado, então tem uma situação de algo que eu vivenciei que foi desagradável, foi algo feio, desagradável, foi algo indigesto que eu vivi, então uma raiva que eu vivenciei ali naquele momento, que atingiu a mucosa do intestino, e ao mesmo tempo eu não consegui progredir aquela situação, então eu tive que permanecer naquela situação. Então eu estava morando com a minha sogra, eu vivo um monte de coisa, mas eu não posso sair de lá porque eu não tenho dinheiro para comprar a minha casa, eu não tenho lugar, eu não tenho como alugar um outro território. Eu trabalho em algum lugar onde é que meu chefe às vezes fala algumas coisas que eu não gosto, mas eu tenho que ficar quieto, às vezes eu fico com aquela raiva indigesta, mas eu não posso sair de lá porque eu preciso daquele salário. Então eu tenho que passar por aquilo e eu não consigo melhorar aquela situação. O progredir a situação é essa relação da musculatura do intestino. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter uma fragilidade na parte do intestino, no endoderma, eu posso ter uma fragilidade na musculatura do intestino, na parte, então, do mesencéfalo, que é a zona de transição, que são tecidos de transição. Então, pode ser tanto no processo, então, que o conflito, eu vivo essa raiva indigesta, junto com uma sensação, então, de não conseguir progredir numa situação, ou talvez possa ter um foco que seja tão forte que possa comprimir essa região do centro de controle da musculatura do intestino e fazer com que ocorra, então, cólicas intestinais, com que ocorra, então, um aumento do peristaltismo intestinal, porque geralmente os tecidos estão associados. Porque se há uma situação que não é bem digesta para mim, eu não consigo assimilar aquela situação que não é agradável para mim naquele momento, eu tenho que progredir a situação para evacuar aquela situação. Então, meu intestino na mucosa e meu intestino, a musculatura, elas vão funcionar ao mesmo tempo para que eu saia daquele processo e tenha então uma qualidade melhor, eu saia daquela frustração, eu consiga lidar de uma maneira mais rápida com o que está acontecendo. Então esses são exemplos de algumas situações que podem acontecer. E agora, se nós falarmos de uma outra coisa bem frequente que acontece também no nosso dia a dia clínico, é uma outra questão que nós entramos então no mesoderma novo. Quando nós colocamos uma alteração aqui nessa região do glomérulo renal, se você tem um foco de Hammer no glomérulo renal que seja muito intenso, ele pode sair da região então do mesoderma novo, e essa região então do dos canais coletores do rim, eles ficam mais ou menos aqui embaixo dessa região então do glomérulo renal. Então, se você tem uma alteração tanto de compressão do glomérulo, um conflito relacionado a líquidos que comprime a região dos canais coletores, pode gerar uma retenção de líquido. Tanto ao contrário é uma verdade, se o canal coletor do rim ele estiver um conflito tão intenso que comprime o centro de controle do glomérulo renais, pode afetar ao mesmo tempo. Então por isso que se diz que muitas vezes os canais coletores junto com os glomérulos renais estão afetados ao mesmo tempo, e isso tende a piorar o sintoma da pessoa. Então por isso que a gente olha geralmente quando tem um conflito de canais coletores, sempre uma relação de glomérulo renal, se eles estão vivendo um conflito também simultâneo, ou viveu junto o processo emocional no conflito, um conflito de líquido junto com canais coletores de um desabamento da existência, e muitas vezes o córtex suprarrenal junto alterado ao mesmo tempo de uma escolha errada, um caminho errado que eu tomei. Então esses três órgãos ao mesmo tempo eles podem estar associados nos conflitos, seja por uma compressão
do centro de controle, ou seja, por uma vivência do paciente simultaneamente nesses dois processos. Um outro órgão que às vezes a gente pode associar, como eu estou dando exemplos dessas características, é que tem às vezes pacientes que chegam com uma sensação de dificuldade em encontrar o meu lugar. Então essa identidade, qual é o meu lugar? Será que eu estou no caminho certo? Será que é essa a minha direção? Ou não estão me dando o meu lugar? E isso é uma relação muito próxima, o reto do intestino, na região então do córtex cerebral, do ectoderma, com a região da bexiga feminina. Então esses dois tecidos têm uma relação muito parecida. Então muitas vezes eles podem ser afetados ao mesmo tempo, porque devido à intensidade que é o processo, os dois órgãos entram em alteração simultâneas. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem hemorroida, às vezes ela pode ter infecções urinárias, ou então pela compressão dos dois tecidos, ou pela vivência muito próxima das duas situações. Então, onde que eu não estou encontrando o meu lugar e eu perdi minha identidade, eu não sei quem sou eu, que rumo que eu tomo, qual é a melhor direção a eu tomar nesse momento. Então, respondendo à pergunta então da aluna do curso Origem Introdutória, então sim, é possível. Então, não necessariamente a pessoa viver um conflito duplo, então a percepção dela atingir dois órgãos ao mesmo tempo, mas também é possível que ela viva um conflito em um órgão específico e esse órgão específico lá no centro de controle, ele ocorra um edema cerebral que acabe comprimindo outro centro de controle e causando outro tipo de alteração, outro tipo de sintoma em algum centro de controle próximo a ele. Então, essas informações nem sempre são passadas, mas espero que isso tenha colaborado para que você consiga entender um pouco melhor como funciona essa região do foco de Hammer. E se você gostou dessas informações, então curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque quanto mais pessoas curtem, compartilham ou comentam aqui nos comentários do link aqui desse vídeo, mais esse vídeo é distribuído no Facebook, no YouTube e mais pessoas podem aprender um pouco mais sobre as leis biológicas e todo esse conteúdo. Então compartilha, curta e eu te vejo no próximo vídeo.